O fundo multiplicou o capital por 27 vezes desde 2000, época em que era clube a 6,5 vezes a Bolsa, o Ibovespa, né? Hoje a gente vai falar com uma gestão que está avaliando esse momento como uma tempestade perfeita com muitas oportunidades. Então, você não pode perder esse vídeo. Acompanhe aí. Fala pessoal, bem-vindo ao canal da Carteira Z. Aqui é o Rafael Zattari, é um prazer tê-lo conosco, a sua audiência aqui, né, para falar sobre oportunidades na Bolsa de Valores e em fundos de investimentos. E a gente sempre traz gestores que têm muita experiência no mercado, muitas vezes de algumas décadas, né, para explicar para a gente sobre o cenário atual, para explicar sobre empresas, oportunidades. Como eu disse aqui no início, essa gestão aqui, que é o Joule, Zé Junqueira, falando que esse momento ele considera como uma tempestade perfeita. E o fundo, gente, que existe como clube desde 2000, mais de 2 décadas, já passou por inúmeros cenários, com certeza por algumas tempestades perfeitas como essa, ou parecidas, nesse período aí. E hoje ele vai falar exatamente sobre isso. Então, Zé, é um prazer ter você aqui conosco. Antes de passar para você, eu queria pedir, sempre peço encarecidamente para as pessoas se inscreverem no canal, compartilharem e curtirem, porque esse momento, especialmente, é importante que a gente difunda essa informação, porque quando a Bolsa está em alta, qualquer pessoa quer entrar para a Bolsa de Valores, inclusive meu cunhado, que só perde dinheiro, mas quando a Bolsa cai, as pessoas ficam realmente apavoradas e precisam com muito mais detalhamento dessa informação que a gente vai passar aqui. Então, eu queria pedir para vocês isso e já passar para o Zé Junqueira, José Luiz Junqueira, da gestão Joule, que a gente já fala há algum tempo com eles, para explicar um pouco sobre o cenário atual. O fundo é muito mais bottom-up do que top-down, ele vê muito mais o micro, né? O detalhamento das empresas do que o cenário macro, e fizeram assim desde o início do repertório dele. Tá bom? Então, Zé, é um prazer ter você aqui conosco. Se puder começar falando um pouco da Joule, um pouco mesmo do que vocês estão vendo nesse momento. Muito obrigado pelo convite, Rafael. É uma oportunidade enorme estar aqui com você. Você que segue nosso fundo, né, há muitos anos, conversa com a gente há muito tempo, acompanha de perto o que a gente faz, o nosso trabalho, nossa estratégia, nossa movimentação de carteiras e coisas que, inclusive, a gente já teve outras gravações no passado muito mais longas do que aquilo que a gente propõe aqui, né? Mas muito obrigado pelo convite. Os jornais estão muito cheios, né, de tragédia, muito cheio de gente praticamente histérica, sem crítica pessoal a ninguém, quer dizer, mas o mercado está muito agitado realmente, e a gente está preparando uma cartinha que em alguns dias a gente vai publicar para os nossos cotistas, vai colocar lá à disposição no nosso site também. Mas é muito legal conseguir falar de uma visão diferente, né, de alguém que trabalha com microeconomia, né? Então, alguém que trabalha diretamente analisando as empresas, e momentos como esse que a gente está vivendo agora, onde o macro não conversa com o micro, né? Ou o macro perpetua uma situação, que é o caso de agora, né? Que realmente não vai ficar assim para sempre, abre muita oportunidade, motivo pelo qual a gente aqui está super animado e agradece demais a oportunidade de poder conversar com você, com os nossos cotistas, nossos investidores e todas as pessoas que têm interesse nesse assunto, né? Se você me permitir, eu queria fazer um apanhado do que está acontecendo e aí dizer aonde está a oportunidade, né? Para que as pessoas tenham, vamos dizer, a clara ideia de que o momento atual não é o pior de todos os tempos, o pior que a gente já viveu, ao contrário, né? É um dos melhores momentos para um gestor fundamentalista, né? Baseado na economia das empresas, né? Tio Patinhas, né? A gente está num momento especialmente bom agora. Mas, basicamente, o que está pesando hoje em dia, Zattari, é o cenário de arrefecimento das economias desenvolvidas, né? Isso fica cada vez mais evidente. Então, a maior parte dos países se recuperaram muito rápido, né, do ano passado, foi um ano calendário muito ruim com a pandemia. Então, o avanço veio muito rápido para os Estados Unidos, China, Europa, etc. E o arrefecimento dessas taxas de crescimento fica cada vez mais evidente, né? Ao longo do ano, aí, o mercado temia um taper do Fed, né? Hoje em dia já está bem claro que a redução da recompra de título, o processo de ajuste que o Fed vai fazer está sendo um processo muito mais calmo, que todo mundo chama de dovish taper, né? Então, é um taper mais manso,
e que é natural para acomodar uma economia que vai passar a crescer uma taxa muito menor, né? Para você ter uma ideia do que eu estou dizendo, a economia americana chegou a crescer segundo trimestre desse ano quanto do ano passado, a taxas de mais de 9%, e ano que vem a gente vai ter um ano, sei lá, 2,5% a 3% melhor dos casos para a economia americana. Então é natural que uma economia dessa precise de menos liquidez, não tem nada de trágico nessa história, né? Outro dado também, para que ninguém se assuste, vamos dizer, com essa discussão sobre o Fed, né, é dizer que o Fed tem tido que intervir com operações que chamam-se de reverse repo, né, para quem está ouvindo, são recompras reversas do mercado interbancário, né, esse mercado onde um banco troca liquidez com outro por uma remuneração, né, de um dia para o outro, para evitar que as taxas não fiquem negativas, de tamanho da liquidez, né, que tem disponível lá. Então, é um processo absolutamente normal, né. Outra pauta também que assusta todo mundo e que tem gerado reflexos, inclusive, em preços de algumas commodities famosas, como o minério de ferro, etc., é que o mundo está num compasso de espera por uma política expansionista, especialmente da China, né? Então, a China foi a primeira a entrar, né, a primeira a sair da pandemia, na teoria, em termos de política macro, né? Ela teve um abismo fiscal gigante entre o que ela gastou no passado e esse ano, ela foi hiper restrita na progressão da pandemia nesse ano, e o crescimento chinês está arrefecendo bastante, né? Os números lá de produção, etc., estão patinando faz tempo, veio o problema da Evergrande, então todo mundo espera muito ansiosamente uma política expansionista mais vigorosa da China, né? Historicamente, Zatara, a gente comentou agora há pouco, o meu desafio aqui, pessoal, é tentar falar no mínimo tempo possível, que essa conversa com o Zatara duraria mais de 1 hora, né? Mas só para vocês terem uma ideia dessa sensibilidade, eu estava comentando com o Zatara, a China passou por 2 ciclos, né, que causaram no mundo um problema de stop and go na última década, né? Em 2013, quando ela cortou o crédito, estava com medo da alavancagem do setor de real estate, depois de 2018, tá? Quando ela normalizou o crédito, as bolsas dos mercados emergentes tiveram um rally enorme, né? Quase 100% da primeira vez, né, no período que se seguiu a 2015 ali, e depois, em 2018, pelo menos ali uns 70%. Então, a gente é muito sensível, queira ou não, a esse ciclo expansionista ou contracionista do crédito na China, tá certo? E, assim, a cavalaria está vindo, já veio um corte de compulsório, né, uma redução de compulsório, provavelmente vem mais 2, né, e a economia chinesa geralmente recupera com 6 a 8 meses de atraso, né? De qualquer forma, aqui no Brasil, a nossa correção aí chega no argumento aqui da nossa conversa, dizer que a correção chega a ser muito mais desproporcional do que qualquer virada de ciclo, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, desde o final de junho, acho que foi 24 de junho, data marco lá para você conseguir medir o drawdown da bolsa local aqui, o índice Bovespa acumula uma queda em dólar de quase 30%, né? Isso contrasta, por exemplo, com a Bolsa da Argentina. Quem quiser dar um Google lá, Bolsa Argentina versus brasileira, aí, no ano, vai ver o tamanho dessa disparidade, né? E hoje a classe de ações vive uma crise que afeta diretamente 3 pilares que, historicamente, são muito importantes para explicar essas guinadas de ciclo, essas mudanças de direção. Então, muita gente ficou animada ali com a surfada da recuperação, da retomada econômica, né, que aconteceu, de fato, de março até junho. Para falar do nosso fundo, por exemplo, nossa cota subiu 30% nesse período, né? E as 3 coisas que estão sendo afetadas hoje é o aperto de política monetária, menor expectativa de crescimento para o ano que vem e uma liquidez menor. E a liquidez especialmente sentida em papéis mid e small caps, né, de empresas médias e pequenas, né, por uma reação até tardia dos institucionais locais, né? Para você ter uma ideia, Zatara, o investidor institucional local vende no ano, né, tá net vendido no ano em 60 bilhões de reais. É bastante coisa, né? Maior, inclusive, do que a entrada dos estrangeiros, que foi relevante, mas não deu conta desses 60 bilhões. Né? Os preços-lucros hoje estão historicamente muito baixos, né? Uma situação muito diferente das anteriores, onde, quando a gente tinha um estresse, vamos dizer, um estresse macroeconômico ou específico aqui, preço-lucro de todo mundo cai, não adianta pegar o preço-lucro projetado para o ano seguinte, porque mesmo para o ano seguinte, os preços-lucros também ficam historicamente muito baixos, mas a situação das empresas em outras épocas eram muito diferentes, né? Na crise financeira global, lá em 2008, né, a gente não sabia o que ia ser do mercado financeiro, né? Então, na teoria, você ia gostar de ter alguma coisa que tivesse uma operação, porque seu dinheiro não desapareceria de um dia para o outro.
E na crise lá, depois da reeleição da Dilma, do impeachment, etc., a gente não tinha norte nenhum para que lado o país ia. As empresas estavam extremamente alavancadas e a taxa de juros, né, que elas tinham que pagar para se sustentar era muito alta, né? O nosso argumento aqui é que essa tempestade perfeita que a gente está vivendo agora, então, que afeta os 3 pilares que eu mencionei, envolve múltiplas situações atípicas, né? E situações essas que vão se dissipar ao longo do tempo. Aí, o que eu quero dizer por se dissipar? O vento vai soprar, essa tempestade vai passar, esses elementos vão embora, né? Nosso câmbio já está bastante estressado, então, historicamente, eu não vou ficar discutindo o câmbio aqui, mas vocês mesmos, né, você mesmo faz discussões sobre câmbio, enquanto gestores, etc., a internet está cheia dessas coisas, não é segredo para ninguém que o câmbio está já suficientemente estressado. Aí, o que eu vou chamar de histeria da inflação corrente, né, vai se dissolver, vai reduzir ao longo do tempo por diversos motivos. Entre eles, rapidamente aqui. A primeira coisa é que a inflação é uma medida de variação. Ela registra hoje a comparação com um ano para trás. Então, para que daqui a 12 meses ela continue subindo, a gente tem que ter novos reajustes de preço nesse período. E a gente vai sofrer ao longo de 2022 um choque deflacionário vindo do exterior, né? Então, o mundo lá desenvolvido, o hemisfério norte inteirinho, ele acaba caminhando por uma situação pré-pandemia onde o problema é outro, sabe? O problema não é a aceleração da inflação, é a estagnação econômica, são crescimentos menores, né? E ainda alguns setores, inclusive, que talvez não estejam com as produções recuperadas, então é o que todo mundo fala, risco de estagflação, né? Uma estagnação econômica, uma produção muito aquém do que poderia ser e com um crescimento menor. Mas, de qualquer forma, a gente vai sofrer um choque deflacionário vindo dos Estados Unidos no ano que vem. As commodities já estão bastante acomodadas, né? A gente teve uma perda real de renda que já aconteceu no retrovisor dos últimos 18 meses, né? E uma Selic em processo de ajuste. Então, a perda real da renda já seria suficiente, uma fonte deflacionária importante aqui para a gente. E a Selic está passando por um ajuste bastante importante, tá certo? O calendário também vai nos ajudar muito a superar os riscos fiscais maiores, quer dizer, então, se o nosso Damodaran sempre diz que por trás do valuation de qualquer coisa, né, existem um combo de story e de datas, tá certo? E às vezes a história tem mais peso do que a data no ciclo dos negócios, para uma empresa pré-operacional, uma startup, a história é muito mais importante do que os dados correntes, etc. Se a gente fizer uma extrapolação também do microeconômico, da avaliação de empresas para o macro, né, a gente também chega nessa história. Então, o risco fiscal, por exemplo, é um risco que pesa muito mais sobre a história do que sobre os dados, né? Essa discussão que a gente está tendo agora da PEC dos precatórios, de como o auxílio emergencial vai ser dado ou não, o nosso call aqui é que a gente se aproxima do final do ano, né? E o orçamento do ano que vem terá que ser apresentado esse ano ainda. A gente tem um calendário muito curto, daqui a um mês e pouquinho, no máximo, o Congresso está de férias, né? E ano que vem, além da PEC, e de novo, muita gente tenta indexar, tenta relacionar com alguma medida, por exemplo, de viabilizar um gasto mais alto, né? Com a perda completa, né? Com a âncora completa orçamentária. Isso não existe, né? O próprio esforço do governo e tentar fazer uma contabilidade criativa, né? Mexendo no ano calendário de junho, passando para dezembro e voltando lá em 2018 para ganhar os 30 bilhões para poder gastar hoje e tal, mostra que o governo tem uma restrição muito importante de uma PEC. A tal da PEC do teto é uma proposta de emenda constitucional, teve que ser aprovada com 3/5 dos votos, certo? Ano que vem, além dessa que continua valendo, a gente tem o ano eleitoral com outras vedações de ano eleitoral também, outras restrições. Então, o maior tumulto, maior briga, maior discussão, a maior revolta social, eu digo, não é só o mercado financeiro, é de fato porque isso mexe com as expectativas das pessoas do que o nosso país vai ser para frente. Tem uma data calendário aí que vai nos ajudar a resolver um pouco esse problema, né? Só para falar uma coisa que não vou discutir aqui em detalhes, mas a história de eleição, né? Em 2023 a gente vai ter um governo desconhecido com regras conhecidas, tá? Porque o governo entra com uma proposta de emenda constitucional aprovada, que é uma PEC do teto, e as restrições que ela exige, tá certo? Então, essa regra a gente conhece desde hoje. Em contraste com a queda da Bolsa de Valores, as nossas empresas estão com um resultado espetacular, né? Não só ano contra ano, claro, porque ano passado é muito fácil,
mas em relação a 2019, e a expectativa também do cenário do lucro dessas empresas para 2022 é muito positivo. E esse talvez seja o maior contraste disso que a gente está vivendo agora, com outros momentos nos últimos 20 anos. É que as empresas estão indo muito bem operacionalmente, elas têm crescimentos para apresentar, melhorias de margem, etc. E esse cenário deverá se durar para o ano que vem, inclusive com expansão importante em vários setores, né? Um grande banco de investimento revisou o universo inteiro de varejo dele, para não pegar a nossa, né, dizendo que eu protejo as nossas empresas, né? Para pegar da análise dele, o varejo deve crescer, as empresas cobertas por esse banco devem crescer seus lucros o ano que vem em 34%, varejo, né, na teoria mais sensível esse PIB, inflação, etc., para o ano que vem, 34% em moeda local, 30% em dólar. Né? Não é uma expansão desprezível. Né? As nossas empresas, no caso do nosso portfólio, vão super bem, tanto para as que foram mais afetadas pela pandemia, por exemplo, nossa maior posição hoje é Centauro. Né? É uma empresa que tem assim, fontes bottom-up, fontes únicas do negócio dela, de oportunidades dela, para crescer em receita e margem, em várias linhas de negócio dela. E até outras, inclusive, que vivem o que a gente chama, para quem acompanha nossas cartinhas lá, carta aos nossos cotistas, que estão todas elas lá no nosso site, que a gente chama que vivem uma dinâmica própria, né? São empresas que estão num nicho, né? A Petros, por exemplo, tem uma dinâmica própria, a Aeres, que faz pá para aerogerador, Hidrovias do Brasil, essas todas têm uma dinâmica própria muito pouco dependente vamos dizer, do nosso PIB, de uma coisa mais macro, né? Sem o intuito agora de tentar apontar um bottom, né, a gente diz que ciclicamente a gente pode estar muito próximo dele, né? Porque deixando esse céu cinzento, essa tempestade perfeita, né, e que de novo irá se dissipar, seja no ciclo de crédito na China, seja do medo do ajuste do Fed, seja na expectativa de inflação para o ano que vem, etc. Se a gente deixar esse céu cinzento e botar o pé no chão, que a gente tem uma oportunidade na nossa história, na nossa experiência dos últimos 20 anos, única, de surfar um risco e retorno mais barato, provavelmente, do que na crise econômica global, quando as empresas não estavam na situação que elas estão hoje. Uma estratégia como a nossa, bottom-up, fundamentalista, né, vive ciclo facilmente aí de comprimento de 3 a 5 anos. Aliás, um papel faz parte da nossa carteira, na média da nossa vida, 4 anos. Né? E é muito mais longo do que do que o surf desse ajuste de política monetária para cima, né? E o próprio mercado hoje antecipa e reconhece que vai ser corrigido à frente. Então, peguei a pesquisa Focus aqui do dia 29 de outubro, IPCA e Selic para 2023, tá? IPCA 3,27, Selic 7,25%, né? O 7,25 representa uma queda de 3% ou 300 bips, para quem prefere, em relação ao que o mercado acredita que a Selic vai terminar o ano que vem, tá certo? Ou seja, o próprio mercado reconhece que essa situação, essa pressão de inflação e juros não perdurará, né, para os anos para frente. E quando a gente olha o preço-lucro, ou avaliação de qualquer coisa, o que mais interessa ali é a rentabilidade dos negócios, que é o ROI, né, a taxa de crescimento de longo prazo e a nossa taxa de desconto, tá certo? E que não é randômica ao longo dos tempos. Quer dizer, quando a Selic já foi 14, a taxa, o CAE, nunca foi 19, 20. Então, essa é uma realidade que, para quem for esperto, tem hoje a oportunidade de escolher um bom gestor, escolher um fundo com o qual você se identifique, que você entenda a estratégia, entenda o prazo da estratégia dessa gestão, para não ser, vamos dizer, não tomar uma decisão de alocação errada, né? Os cotistas que já tinham cota, por exemplo, no nosso fundo, a gente continua oferecendo o que a gente é capaz de oferecer. Que você comentou, né, o nosso CAGR, a nossa taxa composta ao longo desses mais de 20 anos é de 17%, mesmo com a queda da cota desses últimos 12 meses aí. É de 17%. Isso é o que a gente oferece para quem tem paciência e para quem vai surfar, vamos dizer, essas oportunidades. E para o investidor marginal, aí essa história, empresas indo muito bem, o cenário macro apontando para uma tempestade perfeita que não vai durar, e, portanto, é quase que inevitável comparar que os valuations não vão ser esses quando essa situação se acalmar. Né? Excelente, Zé. Você deu uma síntese muito boa aí, explicou sobre o fundo também. Acho que a gente podia falar aqui, para já chegar para o final, do principal, do que as pessoas também gostam de saber um pouco, das modificações que vocês fizeram, estão fazendo na carteira
para esse cenário. A gente falou que vocês não atuam muito no top-down, muito no íntere das empresas, mas é óbvio que, como você falou, né, o lucro das empresas aí é o mais importante. O que vocês estão fazendo? Você comentou comigo, né, rapidamente que zeraram Vale, por exemplo, que é outra dinâmica de mercado. Mas se você puder fazer uma síntese global da carteira do Joule, das alterações recentes que vocês fizeram para tentar surfar esses próximos anos aí? Muito legal. Essa é uma oportunidade que todo gestor microeconômico adora fazer. O que você quer ter é o máximo de visibilidade a respeito dos seus negócios, né, para reduzir ao máximo o seu risco de erro de avaliação, certo? Então, todas as decisões que a gente tomou aí nos últimos 6 meses vão nesse sentido, né? Então, a gente tem aumentado bastante, por exemplo, nossa posição, como eu comentei, a gente tem comprado bastante Centauro. Centauro, em relação ao preço máximo que ela pegou esse ano, para você ter uma ideia, chegou a cair 50%. Então, assim, é uma oportunidade de ter um negócio que tem muitas fontes de gestão para ganhar mais, ganhar não só fazer crescer receita, como crescer margem, né? A Centauro vai explorar muita coisa importante para ela, no que se chama de FISA, né? Que é basicamente na Nike no Brasil, tem uma oportunidade nas vendas diretas ao consumidor DTC, onde a gente pode gravar um racional ali de Centauro para quem é cotista do fundo entender quais são as oportunidades que a gente está buscando ali, que não é coisa só dos próximos 6 meses, né? Não é que o fluxo de shopping agora já bateu por 2019, e, portanto, esse ano de 2021 não foi um ano normal em termos de venda. Diz muito mais a respeito do negócio da Centauro em si, das oportunidades de ganhar dinheiro e margem, do segmento de atacado, do segmento de digital e de outlet, né, das lojas e das lojas próprias da Nike também, e a própria gestão da Centauro, expansão de loja, remodelação, etc. Né? Outro movimento que a gente tem feito também é comprar as coisas que têm menor incerteza, né? Você acompanha a gente faz tempo, você sabe que a gente separa semanticamente 2 coisas, que é risco e incerteza. A gente prefere 1000 vezes risco, que você consegue trabalhar com a variabilidade das coisas, do que incerteza, que é aquilo que você não consegue parametrizar de maneira objetiva, né? Então, a gente desinvestiu da Vale e tem comprado bastante 3R também. 3R é uma empresa que tem um portfólio, vamos dizer, de crescimento muito grande, está muito mal precificado, o mercado conhece muito pouco a respeito disso, a empresa também tem suas limitações do que ela pode, né, do que ela pode divulgar e do que ela não pode, mas tem uma simetria muito grande, muito clara ali entre 3R e Prio, né, PetroRio. PetroRio virou uma alternativa para investidores da Petrobras, né, sem governo. A PetroRio tem tido um sucesso gigantesco em plugar projetos de investimento que vão entregar retorno, etc. Então, e também tem muita coisa mal precificada, que então pode deixar ela com um upside bastante interessante, ela tem uma liquidez muito maior, e a gente tem visto na 3R, por exemplo, uma oportunidade muito grande. E a gente também tem feito bottom fishing, estratégia de comprar lá embaixo papéis que a gente tinha sócios, papéis, por exemplo, como a gente tem 1% da carteira de Westwing, por exemplo, 1% da carteira, não vai dobrar, não vai ter 2% da carteira. Só que a gente tem comprado sempre na sangria do mercado, a gente tem aumentado a nossa posição. Ela está praticamente negociando quase ao caixa que ela tem hoje, sendo que ela gerencia se ela queima o caixa ou não queima o caixa. O papel está muito, muito barato mesmo, né? Então, assim, nossas movimentações têm sido, eu até brinco aqui, eu costumo comentar, né? E acho que para as pessoas que ouvem uma coisa interessante de ver, o que o gestor procura fazer não é um jogo de super trunfo, de maximizar o upside que a gente tem em cada um dos papéis que a gente tem em carteira, né? Quando você tem 130% de oportunidade de alguma coisa, 70% em outra, não te interessa muito se você vai ganhar mais dinheiro num papel do que no outro. O que te interessa é o que faz sentido do ponto de vista de risco e retorno, onde você tem menor risco de não entregar, né? E a Hidrovias do Brasil a gente tem comprado também de maneira recorrente, ela vai ter um ano já contratado para acontecer no que vem muito bom. A chuva está ajudando aí, mas não foi por causa da chuva também que ela caiu esse ano, teve muito movimento aí de desistência, né? Porque, inclusive, o EBITDA desse ano vai ser bom, né? Apesar da quebra da safra e da hidrologia ruim em 2 meses desse ano, etc. Mas, assim, a gente tem aproveitado muito essa estratégia de bottom fishing, com toda a paciência do mundo, sem pressa nenhuma, mirando que a gente está fazendo um excelente negócio
talvez aí, para a cota realmente sentir bastante, a gente não sabe dizer quando à frente, né? Seria temerário incorporar coisas que não tem nada de market timing envolvido e querer chutar um prazo. Mas, assim, de novo, a tempestade perfeita macro tem prazo para passar. À medida que o calendário passa, o vento sopra e isso vai abrindo. E para as empresas está muito simétrico. Então, a gente pode ter correções como aconteceu. A gente comentou mês passado, por exemplo, o fundo underperformou bastante o mercado. 10 dias desse mês, no comecinho desse mês aí, o fundo subiu bolsa mais 10. Quer dizer, então, a gente está tendo um movimento de reação, de queda e reação bastante assimétrico em relação ao mercado. E coisa que pode durar, pode não durar, mas o que a gente está fazendo é ganhando dinheiro. Claro, está aí a síntese do Joule, é muito importante essa atualização para os investidores, uma atualização de cenário, como eu tenho colocado no Instagram e no Twitter. Muitos investidores chegaram na Bolsa, investindo em fundos de ações ou até em ações propriamente, nos últimos meses e nos últimos 2 anos, principalmente. Então, você ter a correta percepção do lastro temporal que você precisa, investindo em empresas, é muito importante, na verdade, é essencial, né? Então, a pessoa que está destinando ali um percentual para ações, para fundos de ações, defina o quanto antes isso. Eu vou ter 10% para fundos de ações, ou 20%, ou 30%, enfim. Mas defina e não fique ali, quando caiu muito o fundo, ou quando caiu a bolsa, eu vou sair. Quando deu aquele... Eu tenho certeza, quando a bolsa chegar a 130 mil pontos, 140, muita gente vai voltar, vai entrar forte. E nesse cenário agora, mais perto ali de 100 mil, próximo a isso, as pessoas ficam com medo. Então, é aquela máxima de sempre, que a gente sempre fala que compre ao som dos canhões, né? E venda, ou pelo menos mantenha aí ao som dos violinos. Eu acho que é muito importante isso. Então, Zé, é importante para a gente ter essa segurança de um gestor que está há muito tempo no mercado falando desse momento atual para a gente, tendo em vista que temos muitos investidores, como eu disse, na Bolsa e precisam entender toda essa dinâmica de mercado. Então, eu queria agradecer a você, traremos vocês da Joule outras vezes aqui, e o pessoal também quiser atualização do fundo, atualização de mercado também, tem as cartas da gestão no próprio site da Joule. Beleza, Zé? Se quiser falar o finalzinho aí, alguma coisa? Eu queria te agradecer demais. Eu acho que vozes como a sua, que entendem realmente o que é ações, né, são fundamentais para esses seus investidores. Tá? E esse recado de que deixe para um gestor de multimercado ficar entrando e saindo do mercado de ações, porque ele sim vai sentir-se a dor de realizar um prejuízo, compensa ou não compensa dentro do total da carteira dele. Investidor de ações tem que pensar mesmo num ciclo mais longo, um prazo mais longo, entender o que de fato você está comprando, né? Você está comprando realmente capacidade de geração de riqueza ao longo do tempo, e isso, em tempestades perfeitas como agora, realmente não tem como dar dinheiro. E é isso aí, eu queria te agradecer demais. Perfeito, muito obrigado, Zé. Eu queria pedir para o pessoal compartilhar mais uma vez, porque eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas que estão um pouco apavoradas nesse cenário, e essa síntese que ele trouxe para a gente aqui realmente traz uma percepção, traz uma abordagem de ciclo, né, para você entender como que você deve investir em bolsa. É o que a gente prega também na Carteira Z há bastante tempo, então. Obrigado, José. Obrigado, gente. Um abraço. Até a próxima. Obrigado, pessoal.